Olá pessoal, nesse exercício nós temos duas esferas maciças, inicialmente uma temperatura T0, ocupando um mesmo volume, porém como elas são feitas com materiais diferentes, após a temperatura das duas ser triplicada, elas vão ficar com volumes diferentes. Aqui no caso eu considerei a 1 ficando com um volume maior do que a 2, e o exercício fala que a diferença entre o volume delas após a temperatura ser triplicada é ΔV. E o exercício quer que a gente calcule a diferença dos coeficientes de dilatação linear dessas esferas. No caso, ele chamou de coeficiente de expansão linear. Então aqui, pessoal, como eu considerei a esfera 1 dilatando mais do que a 2, a variação do volume da 1 é maior do que a variação do volume da 2, pelo fato delas terem o mesmo volume inicial e sofrerem a mesma variação de temperatura, o que vai fazer o ΔV1 ser maior do que o ΔV2 são os coeficientes de dilatação volumétrico. Então eu posso falar que, como o ΔV1 é maior do que o ΔV2, o gama, que seria o coeficiente de dilatação volumétrico da 1, é maior do que o da 2. E a questão relembra aqui para a gente que o coeficiente de dilatação volumétrica ou o coeficiente de expansão volumétrica é 3 vezes o coeficiente linear. Então, se eu substituo aqui o gama por 3 vezes o alfa em cada uma, a gente também conclui que o coeficiente 1 é maior do que o 2. Por isso que eu estou fazendo essa subtração, a subtração nessa ordem. O alfa1 menos o alfa2 para essa subtração resultar num valor positivo, para dar um valor positivo para a gente não ter problema com o sinal. Então, como que a gente poderia escrever? A gente teria nesse exercício que pensar, né? Como que nós poderíamos escrever essa diferença entre os volumes das esferas após a temperatura ser triplicada? Então, eu poderia escrever aqui que esse ΔV, que o exercício chamou, é a diferença do volume das esferas após a temperatura ser triplicada. Seria V1 menos V2. Agora, o que seria o volume 1? O volume 1 é o volume da esfera 1 após ela sofrer uma dilatação. Após ela sofrer um acréscimo no seu volume de ΔV1. Esse acréscimo é representado aqui pela expressão da dilatação volumétrica. E o que seria o volume 2? O volume 2 corresponde ao volume inicial mais o acréscimo que ela sofreu, que seria o ΔV2. Eu vou substituir esse raciocínio aqui na expressão. O volume 1 seria o volume inicial mais o acréscimo, mais o tanto que dilatou. E o volume 2, como aqui é uma subtração, vou colocar em parênteses, seria o volume inicial mais o acréscimo, ΔV2. Eu vou agora substituir a expressão da dilatação volumétrica em cada um aqui, vai ficar V0 mais V0 vezes o γ1 vezes ΔT. E esse sinal de menos eu vou fazer a distributiva aqui dentro do parênteses. Vou tirar o parênteses, vou colocar menos V0 menos o ΔV2, que é V0 vezes o γ2 vezes ΔT. Podemos aqui cancelar o V0 positivo com o negativo. E como nós temos o V0 e o ΔT se repetindo aqui nos dois itens, né, nesses dois termos, nessas duas expressões, eu posso colocar em evidência. Vai ficar V0 vezes ΔT. Aí abro um parênteses e escrevo que não é comum, γ1 menos γ2. A questão, ela quer saber a diferença entre os coeficientes lineares e não os coeficientes de dilatação volumétrica. Então eu vou abrir e vou
vou substituir o que o exercício lembrou, que seria que o gama 1 é 3 vezes o alfa 1. E o gama 2 seria 3 vezes o alfa 2. O coeficiente volumétrico é o triplo do linear. Então, a variação do volume seria o volume inicial vezes a variação de temperatura. E esse 3, como ele seria um fator comum dentro desse parênteses, eu posso colocar ele agora fora do parênteses e repetir alfa 1 menos alfa 2. Então, se nós olharmos nas alternativas nós temos o ΔV, o volume inicial, que está já aparecendo na nossa expressão, porém não aparece ΔT. No caso, ele deixa em função da temperatura inicial T0. Então, nós precisaríamos substituir o ΔT, que seria a variação de temperatura. Daqui para cá, nós sabemos que, como a temperatura foi triplicada, a variação de temperatura foi de 2T0. Ele saiu de T0 e foi para 3T0, então variou 2T0. Vou substituir isso. Isso daí é válido para qualquer esfera. A variação da temperatura das duas foi a mesma. Então, vou colocar aqui 2T0 vezes 3 vezes alfa 1 menos alfa 2. Esse alfa 1 menos alfa 2 já é o que nós estamos querendo encontrar. Então, vou multiplicar o 2 com 3, vou colocar o 6 já na frente, vezes V0, vezes T0, alfa 1 menos alfa 2. E aí, para isolar a subtração, essa diferença, eu vou pegar todo esse termo e vou passar, que está multiplicando o parênteses, e vou passar dividindo. Então, vai ficar ΔV sobre 6V0 T0. Essa daqui seria já a expressão que a questão estava buscando, que seria a alternativa A.